Estudante, nesse vídeo você vai aprender finalmente como cortar as coisas. Já parou para pensar que você pode ter errado uma questão, ou pode vir errado, não achar alternativa, porque você cortou uma coisa que não podia, sabe? O cortezinho na matemática. Ou pior, a tua conta ficou travada porque tu não sabia que alguma coisa podia cortar. Pois é, agora tu vai aprender. Mas primeiro, deixa eu falar contigo sobre essas operações que eu escrevi aqui, ó. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Aqui seria potência, mas eu escrevi mais especificamente como elevar ao quadrado, por isso um doisinho pequenininho, e raiz. Joguei 6 operações aqui no quadro. O que elas têm? Por que elas estão aqui? O que elas têm em comum? Tá? O padrão que está aqui no quadro é o seguinte: o oposto da adição é a subtração. O oposto da multiplicação é a divisão. O oposto de elevar um número ao quadrado é tirar a raiz quadrada dele. Toda operação na matemática tem que ter ida e volta. Isso é uma propriedade de anéis, é uma coisa da matemática mesmo. Então tem que ter, beleza? Agora, no momento que você vê que elas estão se interagindo com o mesmo número, há um tipo de corte. Pô, mas como assim, professor? Se eu fizer mais 5 menos 5... eu sei que eu posso cortar os dois, porque um é o oposto do outro. Olha só as duas coisas se interagindo aqui, ó. A gente corta um com o outro. Isso aqui, se não sobrou ninguém, claro, isso aqui é igual a 0. Claro que a gente sabe que esse daqui vai dar 0, porque 5 menos 5 é 0. Mas a gente pode fazer isso algebricamente também. Se eu tivesse aqui mais x menos x, eu tenho certeza que eu posso cortar eles e isso ia me levar num 0, né? E assim por diante. Operações opostas acabam se cortando. Tá muito fácil. Olha como tem uns cortes diferentes. Olha só. Olha só, escrevi essa expressão aqui gigantesca no quadro. Se você for muito ágil com a questão do corte, você já detecta esse menos 5 aqui, ó. Sempre o sinalzinho da frente junto, né? Com esse mais 5 já joga ele para fora do jogo, tá? Já acabou com eles. Esse x mais x, eu tenho noção que ele junto, né, é 2x. E olha quem está aqui, a versão oposta dele, o menos 2x. Então eu posso cortar esse cara por esses dois e me sobrou o menos 10. Você poderia resolver essa expressão numérica sem cortar ninguém também, mas você seria muito menos ágil aí no processo de ver que isso daqui dava menos 10. Então esse daqui é o nosso primeiro tipo de corte, tá? Vamos ver outro tipo de corte, olha só. Para o nosso segundo tipo de corte, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é com aquela terceira linha das operações, tá? Você pode se deparar ali no meio de uma conta com a raiz de 38 ao quadrado. Bom, eu não sei quanto é que é a raiz de 38, não é uma raiz exata. Se fosse até 36, eu sei que a raiz de 36 é 6, mas raiz de 38, pô, aí tu vai lá no Enem e começa a tentar achar a raiz de 38 para elevar ao quadrado. Não, você poderia simplesmente cortar o quadrado com a raiz, e a resposta dá 38. Se tu tentasse achar ali uma aproximação para a raiz de 38 e depois multiplicasse aquele número por ele mesmo, ia dar 38 no final, quem diria? Com essa visão de que o quadrado é o oposto da raiz, você consegue ganhar muito tempo e cortar algumas coisinhas. Esse é o segundo tipo de corte, tá? Só tem uma exceçãozinha para esse tipo de corte, mas que eu tenho que comentar, tá? Que é o seguinte, se fosse ao contrário, duas condições, se fosse ao contrário, o negócio é assim, ó, x ao quadrado, e fosse a raiz, eu não poderia cortar. Assim, ó, eu não lembro em nenhuma prova do Enem que isso aconteceu, tá? Eu nunca não lembro, mas quando é uma álgebra elevada ao quadrado a raiz, aí não pode cortar. Fora isso, pode, tá? Pô, mas por que tem essa exceção aqui? Porque aqui eu não sei se o x é um número negativo ou positivo. Aí eu não sei se quando eu levar esse número ao quadrado, ele vai virar positivo ou ele vai se manter positivo. Então pode acontecer uma confusão aqui de sinais e aí você não pode cortar nesse caso. Mas não lembro nenhuma das 450 últimas questões disso acontecer. Fora isso, pode sair cortando raiz ao quadrado ou raiz cúbica com cubo e é tranquilo. Tem mais tipos de cortes, vamos lá? Agora, eu não tenho uma expressão, eu tenho uma equação, porque tem coisas dos dois lados do sinal de igual. Aqui não tem ninguém que é oposto a ninguém à primeira vista, né? Mas esse x e esse x, eles são identicamente iguais, né? Eu posso cortar eles. Professor, não entendi mais nada. Tu não falou que eram os opostos que se cortam? Por que agora esses dois são iguais e tu pode cortar? Porque no processo de se resolver uma equação, quando você jogasse o x para o outro lado, ele ia inverter o sinal dele, então eles se tornariam opostos e aí você cortaria. Então, numa equação, quando coisas iguais estão nos dois lados, você pode cortar.
Viu como é diferente de uma expressão? Na expressão, coisas opostas você corta. Na equação, coisas iguais você corta. Você pode cortar esse x com x, não importa o valor que é aqui, né? Essa equação aqui seria reduzida a menos 8 mais 3 menos y para resolver o resto, agora jogando coisas para o outro lado. Vou fazer uma equação grandona, agora cheia de corte para fazer. Vamos lá. Ó, estudante, olha só essa equação que eu trouxe para você. Tem cortes para fazer aqui, tá? Mais de um. Tenta fazer. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Eu vou fazer na sequência. Olha só. A resolução disso daqui, então, seria você primeiro cortar o x² com o x². Já dá uma reduzida legal. E o outro corte que dava para fazer é o seguinte. Aqui tem um menos 5 escondido, né? Esse 3 e esse menos 8... vai fazer o 3 deixar de ser um pouco negativo, vai puxar ele ali na reta numérica 3 para cá, né? 8 menos 3 é 5, esses dois juntos aqui são um menos 5 disfarçado, né? Então, o outro corte que dava para fazer era esse com esse. Olha só quem sobrou da equação, sobrou só o menos 3x igual a quem sobrou o x aqui, ó. Acabou. Olha como você reduziu. Nem virou Bhaskara, você até evitou um Bhaskara se você fosse tentar fazer equação do segundo grau por algum motivo aqui, tá? Ok, agora vamos falar de frações. Tem cortes nas frações também, inclusive na física isso aparece bastante. Vamos lá. Nesse daqui, eu trouxe agora dois modelos de frações para você, tá? Dois modelos. Num deles eu posso cortar, no outro não. Tá? Qual deles eu posso cortar? E a resposta é esse aqui. Esse daqui eu posso cortar, o 3 com 3. Lá eu não posso cortar. Eu tenho certeza que, não importa qual o valor de x aqui, se eu multiplico ele por 3 e divido por 3, dá aquele valor inicial. Se tu pega um número, triplica, depois divide por 3, dá o valor inicial. Agora, se tu pega um número e soma 3, depois divide por 3, pode dar qualquer outro número. Tá vendo? Aqui pode cortar, lá não. Você tem noção de quantas vezes eu, corrigindo provas de outras pessoas, já vi isso daqui acontecer, cortar o 3 com 3 ali? E pior, tá? O Enem em específico vai fazer a alternativa de quem faz esse corte errado. É calculadinho ali para o item E ser quem cortou isso daqui errado. Enfim, vamos ver um pouquinho mais sobre fração? Olha só. Então vamos lá, estudante. Qual desses dois aqui eu posso cortar? Será que eu posso aplicar um corte na primeira fração ou na segunda? E a resposta, se tu tá pegando o jeito com esse vídeo, se tu tá aprendendo aí com a gente, ó, é nesse aqui, ó. Esses dois aqui podem ser cortados. Eles estão até alinhadinhos para cortar, fica só x sobre y. Naquele ali eu não posso cortar, eu teria que proceder com essa álgebra de alguma forma, tá? O que tu está percebendo aqui? Que nas frações, para você poder cortar, escreva isso no resuminho que tu está fazendo, ó. Você só pode cortar se só há fatores, se não há termos. Lembra da diferença de termos e fatores? Tá? Termos são coisas se somando ou subtraindo. Isso aqui indica um termo, ó. Esses caras aqui são dois termos. Então, eu estou proibido de cortar. Agora, quando só há fatores, coisas se multiplicando ou dividindo, você está permitido a cortar. Mas se eu colocasse, porventura, mais um aqui atrapalhando, eu não poderia mais cortar esses dois caras, tá? Não posso se tiver o mais um aqui. Em frações, você só pode realizar cortes quando só há fatores, tá? Quando não tiver fatores, você não pode cortar. Te dar mais um exemplo, então, olha só. Você está fazendo a sua prova de física, te peguei de surpresa, né? E te deram essa fórmula aqui. Essa daqui é a fórmula da energia cinética, né? E ao longo do texto te avisaram que o valor da massa, em qualquer unidade de medida, era 2, tá? No momento que te avisaram que o valor da massa era 2, você pode cortar esse 2 com 2, porque só tem fatores aqui. Pô, professor, mas não tem nenhuma multiplicação? Pois é, a gente tem uma mania de esconder as multiplicações, né? Aqui tem um vezes escondido, né? Isso aqui é m vezes v ao quadrado. E se tu ficar na dúvida se o 2 é um fator ou não, você pode forçar um vezes 1 aqui, né? Só para garantir que ele é um fator, mas a gente não faz isso, né? Não tem por que deixar sobre 1 uma fração. Então você vai lá agora e pode cortar o 2 com 2 e tu sabe que o resultado ali da questão, no que proceder dos cálculos, é só o v ao quadrado, tá? Tranquilo, né? Tem mais um corte agora, um corte exótico, que envolve logaritmos. É o último agora do vídeo, olha só. Tem um corte muito exótico e raro também, mas é bom saber que é o corte do logaritmo, tá? Se você tem a base do logaritmo, a base é esse cara que fica aqui embaixo, tá? E o logaritmando iguais, você pode cortar, porque o logaritmo é o inverso do exponencial. E o que está rolando aqui é uma exponencialidade. Mas esses dois têm que ser iguais, aqui, ó, onde estão meus dedos aqui, ó. Se eles forem iguais, tu pode cortar. Você corta o log inteiro com a base dele e o logaritmando, e tu sabe rapidamente que o valor dessa conta aqui, seja lá o que tu ia fazer para chegar nisso, ia ser 3, tá? Se a base e o logaritmando forem iguais, você pode sempre cortar. Funciona ao contrário também, tá? O contrário disso seria eu colocar 8
Aí eu vou fazer uma exponencialidade elevado ao log na base 8 de qualquer coisa. Vou até mudar o número aqui, poderia ser aqui um 5. Então, nesse caso, eu poderia cortar também o exponencial com o logaritmo e sua base, ia cair aqui bonitinho, ia sobrar aqui só o 5, tá? Isso aqui seria igual a 5, isso aqui seria igual a 3, tranquilamente também é um corte que acontece. Como esses cortes são legais, tá no gosto do criador de questão, tá? A pessoa que cria questão e manda para a banca, para ser sorteado, para virar prova depois, eles gostam com que isso aconteça. Então cai nas provas, tá? Quando eu resolvo a prova do Enem, eu faço muitos cortes, tá? Então, que bom que a gente tentou aqui organizar para você. Por isso, deixa aí o like, comenta, envia esse vídeo para um amigo teu, tipo, ó, que legal, ele finalmente fez um vídeo sobre cortes, tá? Então tá, muito obrigado, valeu!